Olá, meus caros, forte abraço em todos. E dando sequência às nossas videoaulas, vamos hoje conversar sobre a redação no Enem. A esta altura, você já sabe que os temas cobrados pelo Enem podem versar sobre questões sociais, culturais, políticas, científicas, sempre questões de grande relevância social, questões voltadas para a nossa realidade, questões voltadas para fenômenos ocorrentes no espaço-tempo social, óbvio. Observemos as três últimas propostas apresentadas pelo Enem. Em 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Em 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Em 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ou seja, temas voltados à nossa realidade, temas que abordam questões comentadas, questões estudadas e analisadas pelo conjunto social. Então, são temas inseridos na sociedade, temas que pertencem ao nosso contexto presente. Bom, o que a banca do Enem ela procura no candidato é observar a sua capacidade de desenvolver linhas que defendam a sua consciência e cidadania. Ou seja, neste momento, o candidato ele vai criar a sua tese, ele vai criar o seu processo argumentativo, há necessidade de apresentar uma proposta de intervenção, só que ao criar tudo isso, o candidato ele não pode ofender os direitos do homem, não pode ofender os direitos individuais. Ele deve tomar cuidado para não apresentar construções que agridam a raça, agridam o credo, a religiosidade. É necessário criar um texto objetivo, sem a manifestação de subjetividade e sem elementos que ofendam o outro. Bom, algo importante, igualmente importante no desenvolvimento, é a proposta de intervenção. É neste momento que o candidato ele precisa, além de analisar, intervir na problemática apresentada pelo tema. É neste momento que o candidato precisa observar e desenvolver linhas que revelem a sua capacidade de construir um pensamento sólido sobre como governo e sociedade civil podem minimizar ou resolver essa problemática apresentada. A proposta de intervenção ela é tão importante que a banca destina 200 pontos a um bom desenvolvimento dessa intervenção. E aproveitando neste momento, vamos comentar sobre as competências que devem ser desenvolvidas numa redação Enem. A competência de número 1. Antes de começarmos, lembremos o seguinte, são 5 competências. Então, para cada competência, 200 pontos. Competência de número 1. Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. É nesse momento que o candidato revela o seu conhecimento gramatical. Ou seja, aquilo que a sua escolaridade montou de base e o que ele apreendeu do conteúdo. Há a necessidade de aplicar as regras de ortografia, divisão silábica, acentuação gráfica, as regras voltadas à regência, à concordância, à colocação pronominal. A banca observa como o candidato desenvolve as suas linhas de construção, aplicando os conhecimentos gramaticais, os conhecimentos sintáticos na construção
de seu texto. Competência de número 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Óbvio, quando você constrói uma dissertação, no caso, um texto dissertativo argumentativo, é necessário mostrar as partes da temática, mostrar a problemática, é necessário defender um ponto de vista. Agora, ao defender esse ponto de vista, a banca observa como o candidato consegue dialogar com várias áreas de conhecimento. Então, é interessante que, ao aplicar a defesa da tese, o candidato consiga inserir dados voltados à filosofia, à sociologia, à história, às ciências. Na verdade, ao realizar isso, o texto fica mais rico e revela que o candidato ele possui uma consciência universalizada, ele possui um conhecimento universalizado. Certamente, isso é levado em conta. Competência de número 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, a lógica interna, a lógica textual. Como o candidato ele consegue revelar a sua capacidade de coerência entre a tese e a defesa do seu ponto de vista. Então, os seus argumentos, eles precisam dialogar de forma positiva com aquilo que foi apresentado na introdução. Em português claro, a banca ela observa se o aluno se perde ou não na confecção do seu desenvolvimento. É nesse momento que há a necessidade de aprofundar aquilo que é apresentado na introdução e, nesse aprofundamento, não se perder, não criar contradições, manter uma lógica na forma de pensar, manter uma sequenciação correta, apresentar relações plausíveis de causa-consequência, montar processos argumentativos que estejam voltados para aquilo apresentado na tese. Vamos à quarta competência. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. É aí que entra a ideia da coesão textual. Ao montar a redação, o candidato, ele necessita apresentar dois movimentos básicos, um movimento de retomada de ideias e um movimento de sequenciação. Nesse momento da retomada, o candidato poderá aplicar advérbios, pronomes, verbos que retomem toda uma ideia, e isso é observado no encadeamento das ideias, assim como há necessidade de dar sequência às ideias. Então, como as orações elas dialogam no texto? Como os períodos dialogam no texto? Como as sequências são montadas? Nesse momento, há necessidade de um conhecimento sobre o uso de conjunções, por exemplo. De que forma eu estou estabelecendo a minha alegação? De uma forma aditiva, de uma forma adversativa, de uma forma comparativa, de uma forma concessiva? Há um elo coordenativo, há um elo subordinativo? É necessário esse tipo de conhecimento para manter uma ligação entre as partes do texto. E a competência de número 5, elaborar proposta de solução para o problema abordado, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Aquilo comentado agora há pouco. É necessário, além de analisar, revelar uma capacidade de interferir de forma positiva na problemática, não atacando, não ofendendo
a singularidade social, não ofendendo outrem. Você que se prepara para o Enem, sabe que num texto dissertativo argumentativo não podem aparecer movimentos de subjetividade. Então, cuidado. O texto precisa ser objetivo. É óbvio que, no momento em que nós falamos sobre juízos de valores, opiniões, essas opiniões, elas precisam ganhar o caráter de opiniões universais. Ou seja, não use a primeira pessoa. A construção deve ser feita em terceira pessoa. O texto, ele precisa apresentar a sua tese. Nós sabemos que a tese, ela pode estar no primeiro parágrafo ou no último. Entretanto, aconselho a colocar a tese no primeiro parágrafo, no parágrafo de introdução, e logo após colocar os argumentos. Então, a partir do segundo parágrafo, argumente e escolha o tipo ou os tipos mais confortáveis para você. Não há uma fórmula para todos. Você pode optar por um processo argumentativo. Você vai colocar citação, vai colocar alusão histórica, você vai colocar a exposição de dados consensuais. Escolha. Escolha antes de iniciar a sua redação. Veja de que modo fica mais confortável para você desenvolver a sua linha argumentativa. E pense numa proposta de intervenção, como também já foi falado aqui, que alie o pensamento social, coletivo, o pensamento civil, ao pensamento governamental, já que as duas estruturas precisam agir de forma conjunta a fim de dirimir, a fim de solucionar a problemática apresentada. Meus caros, hoje vamos ficando por aqui. Não se esqueçam da apostila. Observem que lá o tema ele é abordado de uma forma mais alongada. Façam os exercícios. E, por favor, entrem no dispositivo que hoje nós temos para dúvidas. Participem, colham dúvidas, dialoguem com esse que fala a vocês. Forte abraço em todos, até a próxima semana e cuidem-se.